Olá, eu me chamo Matheus Assis Benfica, sou fisioterapeuta e mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, localizada no município de Ilhéus, na Bahia, no Brasil. Hoje eu apresentarei o resumo, que tem como título Associação entre o tempo de tela e a duração do sono em uma universidade do Nordeste brasileiro. Esse resumo ele faz parte de um projeto maior, intitulado Comportamentos de Movimento de 24 Horas, do Grupo de Extensão e Pesquisa em Atividade Física, Comportamento Sedentário e Saúde, coordenado pelos professores Dr. Davi O'Hara e doutora Camila Fabiana Rossi Quarcini. O sumário que vai guiar minha apresentação é composto por uma introdução, objetivo, métodos, resultados e conclusão. Introdutoriamente, nós apresentamos comportamentos de movimento e não movimento de 24 horas, e esses comportamentos se dividem em atividade física, comportamento sedentário e sono. Quando a gente fala de atividade física, é um comportamento que tem um gasto energético superior a 1,5 equivalentes metabólicos, podendo ser ela leve, moderada ou vigorosa, em diferentes posições, como a posição em pé, sentada, reclinada ou deitada. Quando a gente fala do comportamento sedentário, por outro lado, esse comportamento corresponde a um gasto energético inferior a 1,5 equivalentes metabólicos nas posições sentada, deitada ou reclinada. O sono, por outro lado, corresponde a um gasto energético inferior a 1 equivalente metabólico, mas também nas posições sentada, reclinada e deitada. Muitos estudos trazem que existe uma relação recíproca entre esses comportamentos e ela pode ser observada da seguinte forma: quando a gente tem, por exemplo, uma alteração na quantidade ou na qualidade do sono, isso pode levar a alterações dos níveis de atividade física, então uma redução dos níveis de atividade física, e também alterações nos níveis de comportamento sedentário, ou seja, um aumento do tempo em comportamento sedentário. Nesse contexto, muitos estudos trazem que a exposição prolongada às telas acaba impactando de forma significativa esses comportamentos, e aí falando especificamente sobre o sono, existe uma relação bidirecional entre o sono e tempo de tela. Essa relação ela pode ser observada de duas formas. A primeira é uma má qualidade do sono ou a curta duração do sono, que vai levar a um aumento da exposição às telas, e a segunda é uma maior exposição às telas, que vai levar, consequentemente, a uma piora na qualidade do sono e também a uma redução do tempo total de sono. E aí diversos mecanismos explicam essa relação, incluindo, por exemplo, uma menor produção de melatonina, o que vai dificultar a latência do sono. Então, você vai ter uma latência mais demorada. É importante também mencionar que a exposição prolongada às telas acaba prejudicando tanto a saúde mental como a saúde física, especialmente em relação à saúde física quando combinada a outros fatores, como, por exemplo, um aumento do tempo de comportamento sedentário ou uma dieta ruim. Muitos estudos epidemiológicos investigaram essa relação entre a duração do sono e o tempo de tela, mas quando a gente pensa a nível nacional, ou mais especificamente a nível regional de Nordeste brasileiro, esse conhecimento ele ainda é limitado. E aí, dessa forma, o objetivo desse trabalho foi analisar a associação entre o tempo de tela e o não atendimento à duração de 8 horas de sono numa universidade do Nordeste brasileiro. Partindo para os métodos desse estudo, então, como que ele foi realizado? Essa pesquisa, então, trata-se de um estudo transversal de amostragem não probabilística, envolvendo 63 discentes e servidores de uma universidade pública localizada em Ilhéus, na Bahia. Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa, sob o parecer 6.279.830, da Universidade Estadual de Santa Cruz.
Em relação aos instrumentos da pesquisa, nós consideramos a média ponderada do tempo de tela, que foi avaliada através do questionário de comportamento sedentário em tradução livre, que foi validado por Rosenberg e colaboradores em 2010. Nós também consideramos a duração autorreportada do sono, que foi avaliada através do questionário do Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh, ou PSQI, validado por Buisse e colaboradores em 1989. Os participantes da pesquisa receberam esses questionários através do Google Formulários, então eles responderam de forma online. Em relação à análise estatística, as variáveis contínuas foram expressas em média e desvio padrão, enquanto as variáveis categóricas foram expressas em frequência absoluta e frequência relativa. A regressão linear foi utilizada para verificar a associação entre o tempo de tela e atender ou não atender às 8 horas de sono recomendadas. Todas as análises foram conduzidas utilizando o software SPSS na sua 25ª versão, e o nível de significância estatística adotado foi igual ou inferior a 5%. Partindo então para os resultados, como foi dito, a amostra foi composta por 63 discentes e servidores da universidade, sendo que a média de idade foi de 34,33 anos, com um desvio padrão de 10,7, e a maioria dos participantes foi do sexo feminino. Então, a amostra foi composta por 65,008% de participantes do sexo feminino. Em relação à análise de regressão, nós observamos que não atender às recomendações de 8 horas de sono por noite levou a um aumento do tempo de telas que foi expresso pelo coeficiente beta, que foi igual a 131,25, com intervalo de confiança 95%, de 17,09 a 245,40, e um P que foi estatisticamente significativo de 0,025. Nós observamos também que essa associação positiva ainda foi estatisticamente significativa, mesmo após controlar para os fatores de confusão, sexo, escolaridade e idade, com um coeficiente beta que foi igual a 109,13 e um intervalo de confiança 95% de 16,34 a 201,93, e um P que também foi estatisticamente significativo, de 0,022. Desta forma, em conclusão, houve uma associação significativa entre não atingir 8 horas de sono e o aumento do tempo de telas. Essas foram as referências utilizadas durante a apresentação, e eu gostaria então de agradecer à Universidade Estadual de Santa Cruz, ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde e também à Bolsa de Fomento CAPES, bem como gostaria de agradecer ao grupo de pesquisa, ao GPAPS, por ter incentivado durante esse processo do mestrado.